Oi, gente, aqui é a Ana e junto da Nayara nós fizemos um resumo do sistema urinário. Então, para começar, o sistema urinário é composto por rim, ureter, bexiga e uretra, e eles ficam todos na parte de trás do nosso abdômen. Começando pelo rim, ele é dividido anatomicamente nas margens superior, inferior, lateral e medial. Falando de estruturas internas do rim, nós temos de fora para dentro a cápsula renal, seguida do córtex renal, e aí tem as pirâmides renais, e dentro das pirâmides tem a medula renal, as papilas renais, que ficam na pontinha das pirâmides, e as colunas renais, que ficam entre as pirâmides, separam elas. E aí as pirâmides formam os cálices menores, que vão formar os cálices maiores. Tem também a pelve renal e o hilo, que é por onde entra a artéria, a veia e o ureter. Aqui nós temos o ureter, que é este mais comprido. Tem a bexiga e, por fim, a uretra, que é por onde sai o xixi. E a uretra ela varia de tamanho entre homens e mulheres. Oi, gente, eu sou a Nayara e vou dar continuidade no que a Ana já falou. Primeiro eu vou começar com o néfron. O néfron é a unidade funcional básica do rim, ou seja, ele executa todas as funções do órgão, que no caso é o rim, onde sua maior função é a formação da urina. Ele é encontrado em duas regiões do rim, uma externa, que é o córtex renal, e uma região mais interna, que é a medula renal. Falando um pouco sobre a estrutura do néfron, temos o corpúsculo renal, que é basicamente composto pelo glomérulo e a cápsula de Bowman, e possui dois polos, um vascular, pelo qual penetra a arteríola aferente e sai a arteríola eferente, e o polo urinário, no qual tem início ao túbulo contorcido proximal. O glomérulo é um aglomerado de capilares sanguíneos, e é lá onde a arteríola aferente penetra. Essas arteríolas são ramificações da artéria renal, que vem se subdividindo até formar essa artéria mais fininha. Também há a arteríola eferente, que pega aquele sangue que não foi filtrado e devolve ao organismo. Ela é subdividida em capilares peritubulares, que fica envolvido no túbulo renal, ajudando na reabsorção de substâncias essenciais ao organismo. A cápsula de Bowman envolve todo o glomérulo, e é lá onde as substâncias serão filtradas. Ela é dividida em três camadas: o folheto visceral, folheto parietal e o espaço capsular. A partir dessa etapa, as substâncias que passou por essa estrutura será chamada de filtrado. Agora vamos falar sobre o túbulo renal. O túbulo contorcido proximal tem este nome pois fica mais perto do corpúsculo renal, e sua função é ajudar na reabsorção. A alça de Henle é uma estrutura em formato de U. Em seu trecho descendente, desce em direção à medula renal. Já seu trecho ascendente retorna ao córtex renal. O túbulo contorcido distal fica mais distante do corpúsculo renal. Também ajuda no processo de reabsorção. Já o ducto coletor é onde a urina é formada, depois de ter passado por todos estes processos. Agora vamos falar sobre os três processos que envolvem a formação da urina. Temos a filtração glomerular, que é basicamente o plasma do sangue que é filtrado pela cápsula de Bowman. A reabsorção tubular, que é conforme as substâncias vão passando pelos túbulos renais, os capilares peritubulares vão reabsorvendo aquilo que é necessário ao organismo. E a secreção tubular, que é a eliminação daquilo que não é necessário ao organismo.
Aqui eu coloquei um desenho para tentar explicar melhor. Então, aqui vai ter a arteríola aferente, que é uma das ramificações da artéria renal. Ela vai chegar aqui no glomérulo, que são aglomerados de capilares sanguíneos. Aqui nessa estrutura é a cápsula de Bowman, que é onde será filtrado todo o plasma sanguíneo. A partir dessa estrutura, tudo que será passado para frente será chamado de filtrado. Aqui temos o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal. Essas estruturas ajudarão na reabsorção, que é onde o capilar peritubulares irá passar por aqui. Nessa imagem não mostra, mas eles estão aqui, ó, basicamente, eles passam por aqui. Nesse tubo ducto coletor é onde acontece a formação da urina. Então, basicamente, a formação da urina passa por essas estruturas. Então, ela vai passar pelo glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Saindo do néfron, ela vai passar pelo rim pelo cálice menor, cálice maior, pelve renal, ureter, bexiga e uretra. Agora falando um pouquinho sobre o hormônio antidiurético. Este hormônio é produzido no hipotálamo e armazenado na neurohipófise. Ele aumenta a retenção de água e também causa contração no músculo liso. Aqui eu coloquei um exemplo de quando há privação de água. Por exemplo, quando o indivíduo está há um certo tempo sem ingerir água, acontece a concentração maior do seu plasma, e isso irá causar uma estimulação na produção de ADH, que é estimulado quando nossa reserva de água está acabando, e este hormônio ajuda a reabsorver. Com isso, acontece uma maior reabsorção de água, deixando a urina mais concentrada. Neste exemplo, temos a ingestão excessiva de água. Digamos que neste caso o indivíduo ingeriu muita água, deixando a concentração de seu plasma baixa. E como possui muita água, não precisamos armazená-la, fazendo com que o ADH seja inibido. Então foi isso, gente. Espero que tenha nos ajudado. E aqui nós deixamos alguns exercícios. Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui hoje falar um pouquinho sobre sistema reprodutor masculino, tá? Vou tentar ser o mais claro possível, visando que é um sistema complexo por ele englobar hormônios e até uma parte de genética. Eu vou dividir essa videoaula em algumas partes, tá bom? A primeira eu vou falar da função, o tipo de reprodução e as vantagens e desvantagens da reprodução que o sistema reprodutor faz, tá bom? Depois eu vou entrar em aparelho reprodutor masculino, a anatomia e a função de cada parte, das suas glândulas acessórias também. Vou falar de espermatogênese, que é a formação do espermatozoide. E vou terminar falando de hormônio, tá bom? Depois, no final do slide, tem uns exercícios, peço que todos fazem. Vamos lá. Qual é a função do sistema reprodutor masculino? O que ele é? É um conjunto de órgãos e estruturas que permite a realização da reprodução sexuada. O que é reprodução sexuada? É a reprodução entre indivíduos da mesma espécie que ocorra a troca ou a mistura de material genético. Entendeu? Quais as vantagens da reprodução sexuada? A vantagem é o que? Aumento da variabilidade genética, ou seja, ninguém é igual a ninguém. Aumento da chance de adaptação da espécie caso o ambiente sofra uma modificação ou uma alteração. Tá bom? Desvantagens. O ato sexual em si já é uma desvantagem. A competição por parceiros sexuais e a formação dos gametos que pode ocorrer alguma patologia. Tá bem? Falando isso, eu já posso entrar em aparelho reprodutor. E a nossa bolsa escrotal, o escroto. Qual é a função dele? Ele armazena e protege o testículo, entendeu? Que é a gônada masculina. A única função dele é essa, é proteger.
Ele possui um músculo chamado cremaster que controla a temperatura. Para que ocorra a espermatogênese, desde o crescimento, maturação, nosso testículo ele tem que estar fora do nosso corpo, entendeu? Porque é uma temperatura menor que do nosso corpo. E esse músculo que controla essa temperatura, tá bom? É importante para a espermatogênese. Dentro dele a gente encontra o que? Nosso testículo. A gente possui um par, que é a gônada masculina. Qual é a função do testículo? Produz os gametas masculinos, né, espermatozoide, e produz o hormônio sexual, que é a testosterona. No testículo, a gente encontra algumas estruturas acessórias, uma estrutura dentro dele, que é os túbulos seminíferos. Nesses tubos ocorre a espermatogênia, a formação do espermatozoide, grava esse tubo. E o epidídimo. O epidídimo é onde ocorre o amadurecimento do espermatozoide. A gente vai ver em espermatogênese que é um processo, há etapas para a formação do espermatozoide em si, tá bom? Aqui é um corte transversal do túbulo seminífero. Ele detém de várias células que cada célula tem cada função, entendeu? Então, a gente viu que o túbulo seminífero é onde ocorre a espermatogênese. Nele a gente tem as células germinativas, que são as células que dão origem aos gametas, tá bom? Capilar sanguíneo, né, onde ocorre a irrigação de toda essa parte. As células de Sertoli, que são células que produzem uma substâncias que nutrem o espermatozoide no processo de espermatogênese, tá bom? E as células de Leydig, o que ele faz? Lá para frente eu vou falar de hormônio. Essa célula, sob a influência do hormônio luteinizante, ocorre a produção de testosterona, tá bom? Sob a influência desse hormônio lá na adenohipófise, vou explicar mais para frente, tá? Vou falar da espermatogênese. Peço que prestem bastante atenção, pois não é complicado dizer, mas é dividido em etapas. Se você pular a etapa, você se perde, tá bom? Então, a espermatogênese é a formação e o desenvolvimento do espermatozoide. Isso acontece, inicia-se aos 7 anos de idade, onde ocorre a multiplicação por meio de mitose, entendeu? Então, as espermatogônia, que é a primeira fase do espermatozoide, elas se multiplicam muito através da mitose, tá bom? Passando dessa parte, a gente entra no espermatócito primário, tá? Que aí, aonde inicia-se a puberdade masculina, sobre o estímulo da testosterona, lá da adenohipófise, entre outros hormônios, entendeu? Ocorre a primeira formação do espermatócito primário. Depois, esse espermatócito primário é onde ocorre o período de crescimento. Então, vem de multiplicação, crescimento. Depois é um período de maturação, onde é o espermatócito secundário. Nisso ocorre por meio de meiose. Lembra que lá em cima era mitose? Agora é por meio de meiose a formação de 4 espermátides, entendeu? 2 espermatócitos e 2 por meio de meiose, e 2 espermátides por meio de meiose também. Então fica espermatócito, espermátide. Nesse período é maturação dos espermatócitos e espermátide primário. Então vem de espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide. Da espermátide acontece o que? Acontece a espermiogênese. O que é espermiogênese? Não confunda o espermatogênese com espermiogênese. É o processo que converte a espermátide em espermatozoide. Tá bom? A Cíntia colocou uma figura como que ocorre a formação do espermatozoide, desde o núcleo, do acrossomo. Eu vou explicar bem detalhadamente como que é um espermatozoide. Entendeu? Na espermiogênese, ele perde praticamente todo o seu citoplasma. Tá bom? Ele deixa de ter isso aí. O citoplasma ele vira um resíduo. Então vamos lá. Acontece multiplicação das espermatogônias, tá bom? 7 anos de idade por meio de mitose, que é o período de multiplicação. Depois vem período de crescimento,
sobre a influenciação de estímulos de testosterona, forma o espermatócito primário. Espermatócito primário vem de espermatócito secundário, onde ocorre a maturação por meio de meiose. Depois do espermatócito secundário vem espermátide, que é a espermátide entre a espermiogênese, diferenciação da espermátide para espermatozoide. Tá bom? Como eu falei para vocês, eu vou falar da espermiogênese, né, que é a diferenciação da espermátide, e como que é formado, quais são as estruturas que o espermatozoide tem. Então a gente tem primeiro a cabeça, entendeu? O pronúcleo e o acrossomo. O que é o acrossomo? O acrossomo é importante porque ele é um capuz, é como se fosse um chapéu que possui enzimas digestivas que permite perfurar a camada protetora do óvulo, entendeu? Ele faz, como ele tem enzimas digestivas, ele faz com que a penetração seja mais rápida, né? E melhor, porque sem isso aí ia demorar até demais e eu não ia conseguir, tá bom? Abaixo da cabeça a gente tem os centríolos. O que é o centríolos? Ele que constitui o flagelo da mitocôndria, entendeu? Ele constitui o flagelo, perdão. Nele a gente encontra mitocôndrias. Mitocôndrias fornecem a energia, o ATP, para o batimento do flagelo. É ele que dá a energia do espermatozoide, é ele que faz o flagelo bater. E o que é o flagelo? É uma cauda, entendeu? Cujos batimentos dela impulsionam o espermatozoide. É essa cauda que faz o espermatozoide andar, tá? Como eu falei lá no começo, que eu ia falar sobre o aparelho e as glândulas secundárias, né, que ajudam, que tem influência em todo o processo. A primeira que eu vou falar é a vesícula seminal, tá bom? A vesícula seminal, o que ela faz? Ela produz o líquido seminal, tá? Esse líquido ele contém substâncias nutritivas para o espermatozoide, só que o espermatozoide fora do corpo, entendeu? Como eu falei para vocês antes, era outras células que faziam isso lá na frente. Agora é a vesícula seminal fora do corpo, entendeu? Não é dentro do corpo. As glândulas do bulbo uretral, que produz secreção que lubrifica o canal uretral, que facilita a motilidade do espermatozoide. Porque não é diferente da mulher. A uretra, onde sai a nossa urina, e aonde sai também o espermatozoide, entendeu? Por meio delas. Então ela lubrifica para que há uma facilidade na motilidade do espermatozoide, tá bom? E o canal deferente é comunicação do epidídimo, entendeu? À vesícula seminal. Conduz o espermatozoide a partir do epidídimo. Lembra que eu falei que o epidídimo é onde matura, onde acontece a maturação do espermatozoide? Então é nessa parte que ele entra. O canal deferente é onde liga, tá bom? Vou falar também da próstata, que ela é importantíssima no processo. O que ela produz? Ela produz uma secreção prostática. Todo mundo sabe que o canal vaginal da mulher é muito ácido, o pH é baixo, é menor que 6. Então, essa secreção, ela reduz a acidez vaginal. Ela favorece a sobrevivência do espermatozoide. Então, como ele é uma secreção alcalina, ela meio que neutraliza o ácido da vagina e faz que o espermatozoide sobrevive, tá? A Cíntia colocou também o exame de toque, que praticamente tem que realizar a partir dos 40 anos do homem e fazer um exame de PSA para ver como que está essa próstata dele, tá bom? Diagnóstico de câncer é importantíssimo. Aqui é a anatomia do pênis, tá bom? Então a gente tem a glande, que por meio de estímulo, ela pode ser estimulada. Há um estímulo sexual através da glande, tá bom? É um estímulo táteis, né? Que há pequenos receptores. Isso fica para outra vez.
o processo de ereção. A professora até colocou no slide. Então pode ser por estímulo, neurótico, erótico, perdão, e pensamento sobre sexo. A glândula está influenciada no estímulo táteis, tá bom? A gente tem um corpo esponjoso e o corpo cavernoso, eles que promovem a ereção. Quando o pênis fica ereto, eles que enchem de sangue, tá bom? E a raiz do pênis, aonde meio que é a inserção dele, tá? Aqui ela colocou o que é um pênis com fimose e sem fimose. Então, para eu falar de fimose, tem que saber o que é prepúcio. É a pele que reveste o pênis, tá bom? A glândula é protegida pelo prepúcio. Então, a fimose, o prepúcio, ele não pode ser retraído, entendeu? Você não consegue puxar. Aí que se dá a fimose, tá bom? Então, existe aquele pênis não circuncisado e circuncisado. A fimose, ela é isso. O prepúcio, você não consegue puxar ele para trás. Eu falando de toda essa parte, vou falar um pouco de hormônio, entendeu? Vai ser bem simples. Aqui a Cíntia colocou duas imagens ótimas, tá bom? Que identificam muito bem o que eu vou falar. Mostra o FSH e o ICSH. O ICSH também chamado de LH, entendeu? Que é o hormônio estimulador das células intersticiais. O hormônio luteinizante. Para eu falar disso aí, vocês têm que saber primeiro o que um hormônio faz. São substâncias produzidas e liberadas por glândula que influenciam a atividade de órgãos, entendeu? Então, lá mais ou menos aos 13 anos, a puberdade, os hormônios produzidos pela adenopófise, que é o FSH e o LH, estimulam as glândulas masculinas, que são os testículos do homem, entendeu? Promovem o que? O funcionamento e o desenvolvimento dessas partes, tá? O hormônio LH, também chamado do hormônio estimulador de células intersticiais, esse hormônio, lembra que eu falei para vocês que tem uma célula chamada célula de Leydig? Ela, sobre a influenciação do hormônio LH, ela libera a testosterona, entendeu? Que reforça a ação do outro hormônio, FSH, o hormônio folículo estimulante, na espermatogênese e no desenvolvimento do órgão sexual, tá bom? Ou seja, um entra em conjunto com o outro. A testosterona, ela está relacionada praticamente a todas as características do homem. Então, a gente tem o FSH, desenvolvimento de órgãos genitais, entendeu? Por meio de estimulação, lá no túbulo seminífero, ocorre a espermatogênese. Na hipófise libera o ICSH, que é o LH. Nas células intersticiais, aquelas células de Leydig, ocorre a produção da testosterona, reforça a produção dela, que dá as características do homem, como timbre da voz, desenvolvimento muscular e ósseo, tá? Barba, pelos indeterminados, além de induzir o amadurecimento dos órgãos genitais e promove o impulso sexual, tá bom? Então, todo esse hormônio, o LH-FSH, é essencial para a produção de todas as características sexuais e a espermatogênese e desenvolvimento dos órgãos, tá bom? Eu sei que é um tema um pouco complicado, mas os monitores estão aí. Se tiverem dúvida, pergunte para a Cíntia ou para mim, tá? Porque a gente que estudou esse tema. Tenho que agradecer muito ela, pois ela fez os slides, tá? Ficou muito bonito, sabe? Ela conseguiu suprir tudo em poucos slides e não perder a qualidade, tá bom, pessoal? Vocês algumas questões, peço que respondam todas elas. Se tiverem dúvida, manda pra gente, entendeu? A gente monitore, vocês têm que entender que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Até mais.
Oi, pessoal, bom dia! A gente preparou um resumo sobre o sistema reprodutor feminino. Espero que ajudem vocês bastante na hora da prova. E vamos lá! O sistema reprodutor feminino tem como principal função a reprodução. Então, ele recebe o espermatozoide, que é o gameta masculino, e faz a fecundação no óvulo, que é o gameta feminino. E ele é formado pelos óvulos, pelas tubas uterinas, o útero, a vagina interna e a vagina externa, também conhecida como vulva. Anatomicamente, a vagina é dividida em grandes lábios, pequenos lábios, abertura da vagina, clitóris e a uretra. O clitóris é um pequeno órgão altamente sensível, formado de tecido erétil que se encontra na vulva. E logo abaixo, a gente tem a abertura da vagina, que logo encontra o colo do útero e a uretra. As glândulas Bartholin são responsáveis pela produção de um músculo lubrificante. Elas se encontram na abertura da vagina, tem uma de cada lado. A glândula Skinny, ela é responsável pela excitação e a ejaculação feminina. O útero é composto por algumas regiões, sendo elas o fundo, o corpo, o istmo e o colo do útero, que seria a parte mais próxima da vagina. O útero é um órgão oco, possui um formato de pera invertida e também é um órgão mucoso. As regiões superiores e laterais do útero estão ligadas às tubas uterinas e a região inferior, que é chamada de colo do útero, está ligada à vagina. O interior do útero é revestido por um tecido muito vascularizado e sua parede é formada por 3 camadas, sendo o perimétrio, o miométrio e o endométrio. O endométrio é a camada que se descama durante o período da menstruação. O perimétrio, por sua vez, é a camada mais externa do útero. Ela é constituída por uma membrana úmida e delgada de células epiteliais serosas e ela é associada a uma camada fina de tecido conjuntivo. O miométrio se encontra logo abaixo do perimétrio e ele é responsável pela espessura da parede uterina. É formado por feixes de fibras musculares lisas, separadas por tecido conjuntivo. O endométrio é a camada mais interna que reveste a cavidade uterina. Todo mês, ele se torna mais espesso para receber o óvulo fertilizado. Caso não ocorra a fertilização, ele é eliminado no processo de menstruação. As tubas uterinas são tubos contráteis que possuem 10 centímetros de comprimento, se localizam na região superior e lateral do útero. Elas são divididas em terço distal, que fica mais próximo ao ovário, o terço medial, que é onde ocorre a fecundação, e o terço distal, que é mais próximo à porção do útero. Os ovários são órgãos sexuais primários, responsáveis pela produção do gameta feminino, que são os óvulos, e dos hormônios sexuais, o estrogênio e a progesterona. Normalmente, as mulheres possuem 2 desses órgãos no final, na porção distal das tubas uterinas. A parte externa dos ovários abriga uma grande quantidade de folículos, onde se localizam os óvulos. A cada ciclo menstrual, um novo folículo será desenvolvido. Esse folículo recebe o nome de grafe. A menstruação é a eliminação do tecido endometrial, do sangue, das secreções e do muco do útero. Ela pode variar durando entre 3 a 7 dias, e o ciclo menstrual se refere a todos os processos anteriores e posteriores ao ato, durante cerca de 28 dias. O ciclo menstrual divide-se em 2 fases principais, que é a proliferativa e secretória. Durante a fase proliferativa, acontece o aumento da produção de estrogênio e a proliferação das células do endométrio. Após a proliferação, ocorre a redução da produção de estrogênio. Acontece também o amadurecimento dos folículos primários, a produção de LH e também acontece a ovulação.
A fase serosa é responsável pela transformação do folículo rompido pelo corpo lúteo, também é responsável pela produção de estrogênio e progesterona e também pelo fim da produção de LH e FSH. Também é responsável pelo amadurecimento do útero para receber o embrião formado após a fecundação. Se não houver a fecundação, o endométrio elimina essa camada que foi preparada para receber o óvulo através da menstruação e assim se inicia um novo ciclo menstrual. Pessoal, a gente preparou um resumão sobre os hormônios que interferem no sistema reprodutor feminino. O FSH e o LH são hormônios produzidos pela hipófise e regulam as atividades dos ovários e também dos testículos. Nos ovários, o FSH estimula a secreção de estrogênio, responsável pelo desenvolvimento e maturação dos folículos ovarianos. E o hormônio LH também é responsável pelo amadurecimento dos folículos, da ovulação e da produção de progesterona. O estrogênio é o principal hormônio responsável pelas características sexuais secundárias femininas, como, por exemplo, o tamanho dos seios e o controle da ovulação. A progesterona tem a função de ativar as células que revestem a parede do útero, alterar e irrigar os vasos sanguíneos do endométrio, de maneira a preparar o útero para receber o embrião. A progesterona também atua junto com o estrogênio, preparando o organismo para receber a gravidez. Além disso, a progesterona também participa da regulação do ciclo menstrual. Nessa imagem é possível observar como o nosso corpo se comporta durante o ciclo de ovulação. Então, a gente tem os níveis de temperatura corporal, temos os níveis hormonais e também é possível observar como nosso útero se comporta durante o ciclo menstrual. Bom, pessoal, esse foi o nosso resumo sobre o sistema reprodutor feminino. Espero que ajudem vocês bastante na hora da prova. A gente elaborou algumas questões, vamos divulgar o gabarito lá no grupo. E se vocês tiverem alguma dúvida também, pode perguntar lá no grupo que a gente responde.